em que eu lhes falo, nós não nos reunimos ainda, vamos conversar, mas a minha ponderação é que a gente olhe para a Constituição, não mexa nela. Sabe, mexer em Constituição na hora de trânsito nunca foi boa coisa em país nenhum do mundo. Olhar para a Constituição, ver quais são as respostas que ela pode, e ela tem todas. Eu sou professor de Direito Constitucional, posso lhes afirmar, uma palavra de tranquilidade, que a Constituição brasileira é capaz de nos dar um mapa por onde sair desse grave momento. O resto é aguardar um pouco. Acho que as coisas ainda vão se desdobrar de forma muito grave, ainda há muitas informações que não vieram a lume, e é preciso não agir apressadamente, nem atabalhoadamente, seja que pretexto for. O senhor é a favor de eleições diretas já, conforme eleição? É como eu acabei de lhe dizer, para que acontecesse eleições diretas já, nós teríamos que mexer na Constituição. E nós teríamos, então, elegeríamos um presidente em que data? E esse presidente encontraria este mesmo Congresso que está aí? Então, repare, é uma resposta muito simpática que os políticos, por exemplo, começam a dar muito rapidamente. Mas eu volto a dizer, acho que neste momento, eu estou falando a você no dia seguinte, né, menos de 24 horas depois do anúncio de parte das coisas, que o mais importante agora é não tomar decisão atabalhoada. A Constituição, o que é que ela prevê? Ela prevê que se o presidente titular, sendo visto no segundo termo do mandato, metade mais um dia, né, for eventualmente afastado, e aí seria uma renúncia, ou impeachment, ou a cassação pelo TSE, essa última é o gatilho que eu acho que vai acontecer, o sistema brasileiro provavelmente vai produzir esse fusível, né, dado que renúncia é um ato de dignidade que o Michel Temer não me parece ter. Né. Nunca me pareceu ter. Eu, ainda ontem fui condenado porque disse coisas que eu penso sobre ele, e Deus é tão grande que... eu não comemoro não, mas, enfim, não deixa de ser uma coisa, coincidência constrangedora para ele. Pois bem, isto acontecendo, o presidente da Câmara assume interinamente e convoca eleições indiretas pelo Congresso Nacional. Aí a elite política brasileira teria que se reunir e estabelecer um grande pacto para eleger um brasileiro acima de qualquer suspeita, respeitado por todas as forças todas, que teria uma tarefa e somente uma, né? Guiar o país às eleições gerais de 2018. Botar o povo na jogada na hora própria, sem passionalismo. Mas isso é um palpite que eu estou lhe dando antes de consultar o meu partido, de consultar as forças com quem eu me acompanho na vida pública brasileira. Essa escolha desse brasileiro, ou brasileira, poderia ser, de repente, já se fala em nome de Luiz Carinho? Pode ser. Essa pessoa teria que ter a característica de pacificar o país, de garantir o ciclo final das punições para todos os que estiverem eventualmente envolvidos, de garantir o mínimo de sanidade na gestão da economia e de garantir uma absoluta isenção da máquina do poder executivo brasileiro do processo de eleições gerais que o país vai experimentar, espero, né, em 2018. Essa situação aconteceu num momento em que o PIB anunciado no primeiro trimestre passava de 1%, o Brasil aventava uma recuperação da economia. Isso pode ter um impacto grave? Primeiro, esse número é mentiroso. Né? Você está fazendo ajuste estatístico em cima de uma depressão econômica que já vai em 11%. Então, você, no fundo do poço, recuperar é só reposição de estoque, não tem o menor efeito sobre o emprego, por exemplo. Segundo, a economia tem sua dinâmica própria, e não é verdade, é uma mentira grosseira das elites de que a economia tem uma sensibilidade tão orgânica e central à política. Tem no longo prazo, evidentemente. Sem um desenho institucional correto, a economia não funciona. Mas no curto prazo, essas coisas de trimestre, essas coisas é irrelevante. Deixa eu fazer uma pergunta, eu sou o Fabiano Fresneda, repórter da Record. Eu queria a opinião do senhor sobre as reformas que estão tramitando no Congresso, trabalhista, tributária. Queria que o senhor desse a opinião do senhor sobre tudo isso. Basicamente, um governo, na minha opinião, golpista, não tem legitimidade para encaminhar nenhuma dessas grandes questões do país. Que o país precisa generosamente discutir suas institucionalidades na Previdência, e é normal que o mundo moderno, impondo como impôs novidades extremamente sofisticadas no mundo do trabalho, que a gente compreenda a necessidade permanente de adaptação das nossas instituições e leis. Portanto, nós do PDT não abominamos o debate sobre as questões previdenciárias e trabalhistas. Entretanto, o que está posto aí, sob manchete correta, é uma absoluta impertinência que na reforma trabalhista pretende pura e simplesmente criar uma categoria monstruosa, sob o ponto de vista institucional, que não há nenhum lugar do mundo. Você fazer prevalecer a categoria do acordo
sobre a lei. Sabe onde é que isso existe no mundo, ou na teoria constitucional, na teoria legal? Em canto nenhum. E é uma simplificação grosseira, evidentemente, da cultura golpista, para transformar o trabalho numa mercadoria sujeita à livre competição, a oferta e procura. Ora, 14 milhões e 300 mil brasileiros estão desempregados hoje. 9 milhões de brasileiros estão empurrados para a informalidade. Se você, o nível de sindicalização brasileira é precaríssimo, chega a 12% dos trabalhadores. E ainda temos uma crise grave de legitimidade em importantes setores do mundo sindical. Aí você introduz essa variável, né, e você vai negociar com o seu patrão, com uma fila de pessoas querendo ter um emprego pela metade do teu salário aqui fora, isso é selva. Né? E o pretexto de que isso impulsionaria a competitividade sistêmica brasileira é mentira. Basta que eu lhe diga, por exemplo, ajude seus leitores a entender isso, que o custo por hora trabalhada da Alemanha é o maior do mundo, e não sei se é por acaso, e não é definitivamente, a Alemanha é a economia mais competitiva do mundo. Nesse momento, a China está passando o Brasil o custo por hora trabalhada. Então, não é razão da competitividade sistêmica brasileira, né, ser constrangida. A razão é juro alto, é um sistema tributário caótico, é um sistema previdenciário descuidado. E na questão previdenciária, a grande questão do Brasil é receita, não é despesa. O que não quer dizer, volto a dizer, que a gente não tem que discutir com fraterna generosidade, convocar a sociedade para discutir o futuro do equilíbrio da Previdência para os nossos filhos. Mas hoje, a Previdência Social brasileira, o problema dela não é de despesa, é de receita. Basta que eu lhe diga, se acontecesse por um passe de mágica qualquer, mas apenas para a gente imaginar o que eu estou querendo dizer, que 14 milhões e 300 mil desempregados entrassem ao mercado de trabalho, 9 milhões de informais viessem para a carteira assinada formal, qual seria o impacto disso na receita da Previdência? Seria simplesmente explosivo. Ou seja, tem outras pistas. Depois, se você olhar a despesa, não é o problema da jornada de trabalho da mulher, que no Brasil ainda por extensa tradição é uma dupla jornada. Não é onerar professores e policiais com 49 anos de trabalho. Isso não existe em nenhum lugar do planeta. Estou lhe dizendo assim, porque eu estudo isso há muitos anos. Né? O problema do Brasil é o seguinte: 2% dos beneficiários da Previdência levam 40% do dinheiro. E nenhuma providência está sequer discutida na direção disso. Daí são os políticos. Eu, Ciro Gomes, como comecei muito cedo, implementei o direito, nunca requeri, a 3 pensões vitalícias, que me dariam hoje, porque o Supremo Tribunal Federal tirou o teto, mas 82 mil reais. Pensão aos 36 anos de idade. Eu estou contando isso agora, mas nunca aceitei receber, considero uma grave imoralidade. Mas eu tenho moral para. O Michel Temer tem 3 pensões, aos 55 anos. O Padilha tem, aos 52. O Gedel tem, aos 51. E essa gente aqui, o Moreira Franco tem também. E essa gente aqui vai agora, né, obrigar um trabalhador rural a contribuir por 65 anos, uma idade mínima, quando ele não vive isso. Isso é uma selva grosseira. Ciro, você falou que, né, acredita que vai para a justiça a questão do Temer e depois das eleições indiretas pela Câmara. Você Não é que eu acredito, isso é o rito da Constituição. É o rito da Constituição que você acredita que vai ser mantido. Não, eu espero que... Você põe seu nome para ser... Nessas eleições indiretas? Não. Eu não vou a cargo nenhum se não for pela mão do povo. Então... Nunca, jamais. Em relação às eleições de hoje cedo, a operação da Polícia Federal, um apartamento do senador Aécio, à tarde, pedido de prisão, provavelmente vai ser votado, não sei, hoje à tarde. Como é que o senhor avalia isso e o que isso afeta, por exemplo, o Instituto Partido Político? Ele é presidente de um partido político, né? Repare, há uma fração importante da elite brasileira que gostaria de que o episódio seja generalizado. E isso não está direito, porque o poder não se compraz com o vácuo. Sabe? O poder é um dado da realidade e não existe vácuo. Se você não tem a política como linguagem, e a política não há outra forma de se organizar senão em coletivo, você pode chamar de movimento, de partido, seja como quiser,
Não há outra fórmula na vida humana, não se descobriu ainda. Agora, a França teve 12 candidatos a presidente da República. Ninguém vai desconfiar que a França é um país de terceiro mundo, República de Banana. A França é um país onde se montou a própria história, né, da repartição de poderes, etc., de lá Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Então, a França já teve 12 candidatos a presidente, nenhum dos 12 candidatos por partidos tradicionais, mas se organizaram em movimentos. Então, Macron era do Partido Socialista, organizou um movimento, o Mélenchon era do Partido Socialista, organizou um movimento. Ok, mas nós não podemos aceitar esta tentativa de pegar a parte e generalizar por todo, porque senão o poder vai ser exercitado de forma ilegítima por outrem que não consulta o voto popular, plutocratas, militares, cartel da mídia, e isso não é democrático. Eu vejo tudo isso com muita tristeza mesmo, não comemoro nada disso. Antes mesmo do Eduardo Cunha ser presidente da Câmara, você já dizia sobre as falcatruas deles e ele acabou sendo preso. Agora o Michel Temer, você chamou de ladrão, inclusive, foi processado por ele, e deu no que deu. Ele vai responder. Você acha que isso impulsiona a sua candidatura para 2018? Eu gostaria muito que a minha candidatura fosse impulsionada por um projeto que eu tenho amadurecido há muitos anos. Evidentemente que a exigência da decência no país cresceu muito com esses episódios todos. Mas eles vão embalar outras coisas, porque as mediações brasileiras, elas não são decentes, elas não cultivam a decência, elas manipulam o sentimento de decência que o povo tem. Percebe? Então, assim, o nepotismo empresarial não é aí para a decência, nem aí mesmo, mas eles sabem que o povo é decente, então eles excitam essas imoralidades. Eu prefiro não fazer, vamos dizer, do meu comportamento, senão exercício da minha obrigação. Eu acho que ser decente, nunca ter respondido um inquérito até hoje, nem sequer para ser absolvido, nada mais é que é a minha obrigação. Mas isso me dá moral para apontar certas pessoas. E eu conheço essa gente toda de perto. Por isso que eu não comemoro. O Aécio, por exemplo, é um amigo velho. E eu agora, para vocês, ele é uma figura distante, pública. Ele é um cara que eu conheci, Neto do Tancredo, eu conheci nessa data. Eu já votei, ajudei o Tancredo Neto, tenho fotografia com o Tancredo Neto, eu era deputado. Então, estou nessa estrada aí, eu conheci o jovem Aécio, secretário particular do Tancredo. Nem inacreditável que ele tenha ido por esse caminho. Senador, o senhor se considera vítima do cartel da grande mídia? Não sou vítima de nada. Não sou vítima de nada, eu sou um privilegiado. A única coisa que eu quis ser e não fui, acredito que você agora é presidente do Brasil. Muito bem! Winston Churchill dizia que político reclamar da imprensa é que nem um marinheiro reclamar do mar. Posso reclamar? O senhor era líder na pesquisa, na campanha. Sim, mas fiz besteira. Fez besteira, cai fora. Infelizmente não foi no campo moral. O senhor está conclamando a sociedade, que uma das possibilidades é conclamar a sociedade para esse momento. Mas, por exemplo, um dos pilares que contribuiu para, inclusive, o impeachment da ex-presidente Dilma foi exatamente setores do empresariado, do grande empresariado. O senhor acha que eles podem vir para podem atender esse chamado hoje? Eu tenho conversado muito com algumas expressões relevantes do mundo produtivo brasileiro, porque hoje eu vejo o empresariado de forma dupla. O mundo produtivo brasileiro está sentindo que tem uma coisa errada e que é preciso, talvez, se livrar do medo da mudança e propor uma alternativa, um projeto novo. Eles não estão seguros disso, mas estão percebendo, porque o nível de desindustrialização do Brasil não tem precedente, o nível de recuperação judicial não tem precedente. Em São Paulo, que é a principal praça, ninguém paga ninguém. As grandes corporações não geraram caixa no último trimestre sequer para fazer frente à dívida vencida. Os juros estão quebrando todo mundo, os bancos estão na liquidez, o crédito para recuperação duvidosa aumentou, a reserva aumentou como nunca se viu, e eles estão percebendo a necessidade, estão curiosos, digamos assim, não mudaram ainda, mas estão curiosos de experimentar o medo, né, de uma mudança de modelo, que é o que o advogo propõe há muitos anos no Brasil. Porém, o rentismo, esse é o ponto. O rentismo nessa turma são 10 mil famílias, inclusive parte delas do mundo produtivo, que vendo a empresa quebrar, tiram algum e botam no juro. E aí essa é a turma que está dando as cartas no Brasil. E evidentemente, se a gente não aclarar isso, eles continuarão dando as cartas no Brasil. Governador de governo, qual que é a sua definição de um Estado eficiente?
O Estado eficiente é aquele que seja capaz de anunciar metas, objetivos, prazos e ser avaliado pelo usuário, né, de forma crítica, e esse usuário ter o direito de influir sobre o prêmio e as punições daqueles que provêm o serviço. Veja que eu não sou um teórico, eu fui governador do Ceará, fui o governador mais popular do Brasil, ganhei, por exemplo, no plenário das Nações Unidas o prêmio de combate à mortalidade infantil. Hoje, o Ceará, das 100 melhores escolas do IDEB, 77 são do Ceará, um estado muito pobre. Enquanto Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão quebrados, o Ceará é o estado mais líquido do país. E isso não é nenhum paraíso, mas é uma equipe, é um conjunto de valores que praticam isso. O Estado que é necessário e que a população influi, né, para que aquilo seja permanentemente mudado. Por exemplo, nossa população se queixa de segurança e de saúde. E nós estamos lá, enfim, pegar o serviço para mudar. Semelhante ao Estado mínimo que falava... Não, em nenhum absoluto. O Estado nem é mínimo nem é máximo. O Estado é o necessário. E é muito diferente você advogar o Estado mínimo na Inglaterra, quando a população é pobre de 1%, e advogar um Estado mínimo num país como o Brasil, em que os pobres são mais de 60% da população. Tem uma informação aqui, só me corrija se estiver errado. Na última pesquisa da Datafolha, divulgada dia 30 de abril, o senhor aparece com 5% das intenções de votos. Né? Eu queria que o senhor comentasse esses números para a gente. Pesquisa é um retrato do momento. Feita a tal distância do processo, ele revela muitas coisas, nível de notoriedade, né, nível de memória espontânea das pessoas. Mas, evidentemente, se o senhor, como eu, né, olhar as coisas criticamente, você vai ver que nenhuma pesquisa feita a tal distância do processo revelou resultados das eleições brasileiras em nenhuma oportunidade. É uma coisa curiosa isso. O senhor pretende... O que não quer dizer que esta não revele, percebe? Apenas é um retrato do momento hoje. Ciro, quando que o pacificação seria o ideal? Não entendi mesmo. Só um minuto, eu queria ter uma senhorita aqui. Quando que o juiz Odilon de Oliveira vai receber o convite para estar participando? Ao magistrado não se dirige um convite. O que eu posso lhe dizer é que ele, se aceitasse mudar a sua extraordinária vocação de magistrado para vir ajudar o Brasil como militante da vida pública, a vida pública brasileira, especialmente nesse momento, ganharia muito. Evidentemente que a magistratura perderia muito, né, também. Enfim, mas ele sabe do nosso respeito, do nosso acatamento, da nossa admiração, mas nós não cometeríamos a indelicadeza de convidar um magistrado para a luta política. Mas não conversaram ainda? Já conversaram? Sobre isso, não. Eu conversei longamente com ele sobre fronteira. Ele está com uma iniciativa que vocês deviam ajudar o Brasil a conhecer. Uma iniciativa extraordinária de financiar delegacias da Polícia Federal em Ponta Porã, da Polícia Rodoviária Federal, do setor de fronteiras da Polícia de Mato Grosso do Sul, financiando com dinheiro expropriado de bandidos. Isso é absolutamente extraordinário e único na história brasileira. E isso é o que eu vim ouvi-lo, vim entender para ver se eu tento manualizar isso para o país. É possível pacificar o país politicamente? É possível e nós devemos nos entregar todos a essa tarefa. Governador, o senhor sempre foi uma pessoa consciente antes mesmo do golpe, para a gente olhar com descrença todos esses movimentos que foram arquitetados pela grande mídia e pelo empresariado. Eu gostaria de saber, senhor, o que o senhor acha desse atual momento político que se desenhou ontem à noite, para a gente olhar com descrença, principalmente para ser tocado essas reformas a toque de caixa. Na minha mente, como para mim, sou velho professor de Direito Constitucional, o Brasil está sob um golpe de Estado, porque não é que a Dilma fizesse um bom governo, o governo da Dilma é um governo próximo de desastrado. Porém, o remédio para governo ruim não é interromper a democracia. A gente pressiona o governo para mudar, a gente, enfim, mas se o presidencialismo você afasta o presidente sem que ele tenha cometido crime de responsabilidade, que definitivamente é o caso, e o mundo inteiro sabe disso, eu estou chegando de Oxford agora, no seminário, ninguém duvida disso. Nós estamos sob um golpe. Se nós estamos sob um golpe, esse governo não tem legitimidade para propor nenhuma mudança estratégica na vida e nos fundos estratégicos do país. Portanto, eu advogo que, assim como a Constituição proíbe a mudança da Constituição em tempos de estado de sítio, que nós também entendamos que esse governo não tem legitimidade. E essa transição agora, se acontecer a ruptura desse mandato, ela tem que se comprometer com isso, né, de adiar para a
próxima eleição geral, para que a sociedade brasileira diretamente ajuize seus problemas na área previdenciária, na área tributária, na área política, etc, etc. O senhor acredita mesmo nisso? Não acredito, não, eu não me movo por crença, eu me movo por luta, por ideais. Governador, você citou a França como exemplo, as eleições da França? Recentes, Só para a gente não se amargurar tanto, né? O Brasil é problemático, mas não é tão assim também não. Em cima disso, até que ponto você acha que a reforma política é uma das soluções para essa crise política que o Brasil vive e se esse Congresso é o ideal? Na minha mente... Vai ser possível votar uma reforma dessa condição agora? Não creio. Porque você, veja bem, nós temos uma democracia muito verde. Aliás, nem temos mais. O período mais longo de vivência democrática brasileira foi esse que foi interrompido pelo golpe contra Dilma. Foram 27 aninhos. Praticamente não as senhoras e senhores são mais jovens, mas os rapazes aqui todos, né, viram a democracia brasileira começar e morrer. 27 anos. Então, não há uma engenhoca, me creia, eu estou tentando dizer isso, lá em Oxford, nesse debate, era um dos temas centrais. Não há nenhuma engenhoca, nem na experiência internacional comparada, nem na literatura, sabe, nem no imaginário do mais vanguardista dos especuladores de ciência política, não há uma engenhoca que resolva o problema de democracia sem exercício de uma cidadania crítica. Como nós não damos ao nosso povo o direito de treinar, acertar e errar, o nosso povo é vítima desses processos superficiais de manipulação, de moralismos, etc, como o mundo inteiro. Então, repare, vamos lá, qual é a solução para essa contradição? A Rede Globo, a revista Veja, empacota o Collor, eu era já governador do Estado, e vende para a sociedade brasileira o cara como um moralizador. A capa da Veja era o caçador de marajás, é o cara que vai moralizar o país. Até as pedras do caminho sabiam que aquilo era mentira. Mas o nosso povo, sequioso por uma mudança naquela data, por uma ruptura na política convencional, tradicional, deixou de mão Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Leonel Brizola, Mário Covas, Lula, todas essas figuras que são, vamos dizer, seriam muito mais qualificadas, cada qual no seu nicho, para eleger uma aventura. Não duvide que esse fenômeno está em marcha hoje de novo. Certo? E o papel de nós outros que não temos nada de palha e tal, é tentar ir na frente anunciando, ajudando a população a entender essas coisas. Mas ninguém é dono da verdade. Qual é a engenharia institucional que resolve isso? Nós temos dois grandes problemas no Brasil, na minha opinião, que poderiam ser alcançados por uma evolução. Mas essa é a minha opinião, praticamente solitária. Primeiro, a relação entre dinheiro e política. Isso é um problema do mundo, da democracia representativa do mundo. Agora, recentemente, na eleição do Trump, nos Estados Unidos, o Trump é em si bilionário, na acepção mesma da palavra, foi a Suprema Corte americana um recurso pedindo à Suprema Corte que considerasse abuso a falta de limite a uma empresa, a uma corporação, a um bilionário botar dinheiro em partidos e em candidaturas. E a Suprema Corte americana, por esmagadora maioria, entendeu que não pode haver limites porque o dinheiro é uma extensão do direito à livre expressão, assim como a liberdade de imprensa. Essa é a moral deles, a moral luterana. Né? Nós outros aqui no Brasil temos que resolver essa equação. E aí você tem algumas soluções, por exemplo, financiamento público de campanhas. E aí a direita diz que isso é tirar dinheiro dos hospitais para financiar política e político. E a gente perde o debate. Porque a gente fica vendo aí no bastidor como é que se comporta. No auge da Operação Lava Jato, os caras pedindo dinheiro, cara. Isso é um negócio inacreditável para mim. Eu estou ficando velho. Isso até por sobrevivência, o cara não é possível. Mas é uma certeza tal da impunidade, sabe, eu faço o que eu quiser e bem entender, porque eu mando e desmando, que não percebendo que o país está mudando. Não sei se definitivamente, mas está mudando. E a outra coisa é o recall, que é a diferença entre o político promete e o que ele entrega. Pergunta do companheiro ali. Então, que dia que vai passar um recall, que é um instituto de democracia direta, como plebiscito e referendo, em que você pode caçar um mandato apenas pela mentira. Não porque cometeu crime ou coisa do gênero, mas mentiu. Então, isso são as duas únicas coisas, na minha opinião, que precisava no Brasil mudar. O resto é sistema eleitoral, qualquer um é bom e ruim. Todos são. Governador, na Bolívia tem. Você falou agora um pouco sobre essa aventura do Collor, você acabou de falar. Só para dar um exemplo, eu estou embalando o Dória. Claro, exatamente, minha pergunta é essa. Parte da elite está trabalhando no Dória como se fosse um novo Collor. Qual é a análise do seu pai? É exatamente isso, é um farsante, não entregou nada na vida pública, milionário, circula de jatinho para cima e para baixo. Eu não conheço uma roça desse cidadão. Tem muito agricultor aqui que saiu do nada, acorda de madrugada,
vai para a roça trabalhar, produzir e tal, e pode ser rico, não tenho nada contra, né? Mas eu não conheço a roça do seu Dória, não sei qual é o balcão de comércio dele, não tem comércio, ninguém conhece onde é, não tem uma indústria, nunca produziu uma arruela, um parafuso. E aí lá no Ceará a gente pergunta, pô, onde é que vem esse dinheiro, cara? E eu respondo, lobby. Esse cara vive de lobby. Lobby aproximando empresário de política, essas coisas promíscuas e tal. E dinheiro público. Esses piqueniques de barão, vocês que são empresas regionais, são a salvação da lavoura. Entendeu? Porque, graças a vocês, a democracia brasileira respira ainda e sob aparelhos. Dentro da definição de golpe, dentro da definição de golpe, qual que seria a diferença do impeachment da presidente Dilma e da decisão que o TSE pode tomar em relação à chapa agora derrubando o Temer? A diferença básica é que o impeachment foi um ato político, sem base jurídica. O impeachment da Dilma foi um ato político promovido pelos políticos. O Eduardo Cunha aceitou receber como retaliação a não ter sido acobertado. E o Senado Federal votou uma aberração que era o negócio de pedalada fiscal, que não é crime de responsabilidade, como a lei define. Nem aqui, nem na Constituição, nem em lugar nenhum do mundo, nem na teoria, nem em livros de direito. Se o TSE caçar, são as instituições regulares funcionando. Não são os políticos usurpando o poder de alguém que foi eleito para tomarem para si o poder. Será uma instituição regular do país, com base em provas, em contraditório, em ampla defesa, tanto que se arrasta mais de 2 anos, né? E que termina com um veredito com duplo grau de jurisdição. Isso ainda poderia ir ao Supremo Tribunal Federal, se por exemplo, Michel Temer resolver recorrer. E no cenário de 2018, você disse que não disputaria uma eleição se o ex-presidente Lula tivesse lutado. Isso continua? E se continua, a internet pede muito uma chapa Ciro Gomes e Haddad. Veja, eu não disse isso jamais. O problema é que eu penso as coisas do jeito que elas são. As coisas não são preto ou branco. Então eu penso e costumo cultivar a verdade. Eu serei candidato ou não serei, dependendo só de uma circunstância. O PDT, o meu partido, decidir que eu sou. Então, se o PDT decidir que o Ciro Gomes é candidato, eu sou candidato com todo entusiasmo, vou pôr toda a minha energia, todo o meu entusiasmo, meu amor ao Brasil, a serviço de uma candidatura por vontade de ganhar. Falo já com você. Vírgula. Este dito, o que é que eu tenho dito? É que eu não gostaria de ser candidato se o Lula fosse. Por quê? Porque o Lula, na hora que for candidato, ele passionaliza o ambiente brasileiro em contra Lula e a favor de Lula. E o país não terá oportunidade, nem serenidade, nem cabeça fria para discutir o seu futuro. Vai ser o rancor, o ódio, o sectarismo, etc, etc, que é o que nós estamos assistindo aí. Essa é a minha percepção das coisas. E essa nova esquerda, Tom, que a internet pede muito Ciro atômico, pede Ciro Gomes. O que eu posso lhe dizer é que o Haddad tem todos os dotes, qualificações e virtudes para ser ele próprio candidato a presidente do Brasil. É um excelente quadro que foi produzido. Não, seria, é bom demais para mim, para ser verdade. Seria ótimo, né, para mim. Eu tenho que ter modéstia de saber que isso, cara, né? Pois é, aí eu sou modesto, eu sei que eu não preciso. Você anteciparem as eleições? Deixa eu só atendê-la aqui, que ela está fazendo aquela, levantando a mão. Sobre o Odilon, qual seria a importância dele como palanque que merece? Hoje em dia, esse negócio de palanque é uma coisa que só nós políticos e jornalistas falamos. A campanha reduziu-se a 45 dias, basicamente é uma campanha na televisão e dos debates. Evidentemente que a importância de si, um magistrado, da qualidade dele, aceitar se colocar a sua vivência, a sua experiência a serviço da causa pública brasileira. Imagina a importância de um homem desse, como, por exemplo, como governador, né? A experiência que ele tem para dar ao país exemplos práticos de enfrentamento do problema da violência e da insegurança, que é um de 2, um de 3 dos mais graves problemas brasileiros. Ou imagine se ele amanhã resolve ajudar a mudar a legislação brasileira, modernizá-la, dividir melhor as responsabilidades entre a União Federal, que é praticamente omissa na questão da segurança pública. Seria extraordinário para o país. De novo, é bom demais para ser verdade. Localmente, a gente já tem também o ex-governador supostamente acusado de integrar uma organização criminosa. Como o senhor avalia isso? Vários servidores acabaram presos, a gente já está na quarta Outro fase. amigo. É duro, sabe? Eu vejo tudo isso com muita tristeza, mas ao mesmo tempo nós precisamos garantir que aquilo que o mundo inteiro faz, quem errou pague, na justa proporção, né? Presuma-se a sua inocência, assegure-se a ampla defesa, o contraditório, enfim, e a condenação tem que se servar em provas que o próprio condenado considere-se justiçado e não injustiçado. E aí é melhor não fulanizar, porque dói em mim. O André é um velho amigo meu também. Né?
Sobre a reforma na Velho amigo, assim, nós convivemos muito tempo. Sim. Sobre a reforma na Previdência, Silvio, que está sendo falado muito, você disse que é um passo de eu falar, certo? Isso na Previdência, porque ela se paga e dá alto superávit, né? Mas não descarta uma reforma dela. Como seria essa reforma do PDT? Eu defendo o sistema, não é o PDT ainda. Nesse momento eu estou combinado com o meu partido, eu estou circulando livremente. Então eu estou falando o que eu penso, não é a minha proposta de candidato ainda. Eu não sou candidato ainda. E aí é a hora que eu acho, desse momento, quando os foguetes, né, da eleição, as musiquinhas e tal, no comércio, a gente pensar o país. Reunir pessoas que pensam diferentes, de partidos diferentes, de correntes ideológicas diferentes, e eu estou freneticamente circulando no mundo universitário, no mundo sindical, discutindo essas coisas. Então, o modelo previdenciário que eu advogo é um modelo de capitalização, que é diferente do nosso, que é um sistema de repartição. Como é que funciona? O de repartição presume muita gente trabalhando, contribuindo com um pouquinho durante muito tempo, para pagar um aposentado de expectativa de vida baixa. Então, quando nós montamos o sistema brasileiro, nós tínhamos 6 trabalhadores ocupados, pagando um pouquinho, para pagar um aposentado com expectativa de vida inferior a 60 anos. Hoje, nós estamos com não só formalidade, desemprego, novos modos de produção, etc., a robótica, né? A robótica, a automação, etc., mudou radicalmente. Mas aí nós temos 1,7 trabalhadores ocupados em média, para pagar o aposentado com expectativa de vida superior a 73 anos. Então, só isto, a mudança demográfica do mundo do trabalho, recomenda uma discussão sobre o futuro da Previdência. Isto dito, né, é preciso ter clareza para ajudar o povo a entender. Como isso não aconteceu do dia para a noite, nós fomos vendo o problema crescer e fomos fazendo puxadinho, remendo, entendeu? E aí, hoje é o seguinte, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição dos trabalhadores e contribuição governamental, que entrou recentemente a fazer parte também, nós mais que pagamos a Seguridade Social e sobra algo ao redor de 28 bilhões de reais esse ano. Então é mentira que há uma urgência de um déficit que tem que ser esconjurado, senão o país vai se acabar. Como é que eles têm coragem de fazer na cara da freguesia, e lamentavelmente a Dilma e o Lula fizeram a mesma coisa, de dizer que tem um déficit? É que lá atrás, com Fernando Henrique, Lula e Dilma, eles fizeram um negócio chamado desvinculação de receitas da União, DRUI. E lá atrás eles tiravam 20% do dinheiro da Previdência e botavam o Estado sem fundo da agiotagem da dívida pública. Agora, já no golpe, eles passaram para 30%. Então, repare, toda a receita da Previdência pagaria. Só que eles pegam 30% da receita da Previdência, criada por lei para financiar a Previdência, e jogam para serviço da dívida, para beneficiar 10 mil famílias do Maronato brasileiro. Então, evidentemente que aí apresenta-se um déficit monstruoso. Ciro, você falou que em eleições diretas você não participa, mas se eventualmente... Não, pera um pouquinho. Indiretas, perdão, equívoco. Indiretas você não participa, mas se eventualmente houver a antecipação das eleições gerais, você é candidato? Não tenho vontade também, não. Nem se antecipar? Não tenho vontade. Evidentemente que isso é uma decisão que toca o meu partido. Repare bem, por que eu não tenho vontade? Porque se você fizer, a pretexto desse momento passional, justo que a população esteja exasperada, uma eleição escoteira para presidente do Brasil, mantendo este Congresso, meu irmão, é pedir para matar, é para pedir para morrer. Sabe, eu não tenho uma ambição de ser presidente do Brasil, eu quero servir ao país fazendo um projeto do país. Para ser presidente do Brasil, para... Enfim, não tenho vontade, não. O senhor vê alguma ingerência internacional nesse desmonte do Estado brasileiro? Sem dúvida. Determinados países centrais do mundo gastam trilhões de dólares em intervenções militares, morrem jovens dos seus países e tal. Você acha que fazer propaganda e desestabilizar num país sensível como o Brasil não acontece? É evidente que acontece. O senhor falou do juiz Odilon, o senhor chegou a conversar com ele, falou sobre política? Eu conheço há muitos anos, não falo com ele sobre política. Eu tenho uma delicadeza, sou advogado, então eu tenho uma vênia mais sofisticada com os juízes. Hoje o senhor ainda vai falar com ele ou não? Vou. Ainda hoje? Vou. Governador, a simplificação da tomada de 3 quilos, aliás, bem sentido, seria uma forma, uma metáfora para criticar a inércia do Lula nas reformas? Não é, veja bem, eu sempre falo isso, de que as pessoas botam todo tipo de defeito no Congresso Nacional, e eu sei que o Congresso Nacional brasileiro tem muito defeito. Mas para a gente atribuir a questão central do Brasil, a inércia, as mudanças estruturais que o país precisa ao Congresso, não é verdade histórica. Porque senão a gente teria que indicar qual foi a proposta de reforma que o Fernando Henrique fez, que o Congresso não aceitou. Não aconteceu nenhuma.
e teremos que indicar qual foi a proposta que o Lula fez e que o Congresso não deixou. Nenhuma também. Aí eu brinco para provocar o Lula, que o Lula foi um governo que produziu grandes coisas importantes para o país, eu fui ministro dele, tenho honra disso e tal, mas a única mudança real institucional que ele promoveu foi a tomada de 3 pinos. Pronto, rapaziada. Obrigado.